Tá? Tudo bem? Depois, pessoal, vocês têm assim, ó. Adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios, pessoal. Que é isso, professor? Adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios, pessoal, indicam nacionalidade. Indicam nacionalidade. Ou até, claro, pessoal, naturalidade também, né? Mas geralmente nacionalidade é assim que as gramáticas colocam, nem colocam naturalidade. Natural de, né? Quem nasce em, o famoso quem nasce em, né? Então, pessoal, por exemplo aqui, ó. Quem nasce, pessoal, no Rio Grande do Sul. Quem nasce no Rio Grande do Sul é o quê? Quem nasce, pessoal, aí tem aquele problema, né? Ó, Rio de Janeiro, a gente tem um probleminha, pessoal. Por quê? Depende se eu estou falando, pessoal, do estado, ou depende, pessoal, se eu estou falando da cidade. Rio de Janeiro. A mesma coisa, pessoal, o probleminha também se estende quando eu tenho São Paulo. São Paulo depende. São Paulo, se eu estou falando, pessoal, do estado, ou, pessoal, São Paulo, se eu estou falando da cidade. São Paulo, cidade. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Pessoal, quem nasce no Rio Grande do Sul é o que, pessoal? Gaúcho, pode ser, não está errado não, né? Gaúcho, mas além de gaúcho, pessoal, que tradicionalmente nós falamos gaúcho, alguém falou outra coisa aí. Só que é mais do que rio-grandense. Isso, é sul-rio-grandense. Sul-rio-grandense. E aqui nós temos um problema de grafia. Pessoal, como se escreve sul-rio-grandense, poucas pessoas sabem. Sul-rio-grandense, pessoal, se escreve assim, ó, é hífen de novo, hífen, dois hífens, pessoal, grandense. Tá aí, ó. É que geralmente, quando a gente vê por aí qualquer coisa que diga rio-grandense, quase sempre tá tudo junto. Já viram isso? É hífen e hífen, são dois hífens para sul-rio-grandense. Pessoal, quem nasce no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, não é carioca, pessoal. É fluminense. Fluminense. E quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, pessoal, aí é carioca. Quem nasce no estado de São Paulo, sei lá. Quem nasce na cidade de São Paulo. Quem nasce no estado é paulista. E quem nasce na cidade é paulistano. Sabiam disso? E é uma loucura, né, pessoal? Olha só. Rio de Janeiro, a gente leva assim, do Rio de Janeiro é carioca. E carioca é da cidade. E São Paulo é paulista. Daí é o contrário. Paulista, pessoal, é estado e paulistano é a cidade. Claro, pessoal, muitas vezes só pesquisando, viu? Muitas vezes vai ter que pesquisar, porque não é uma coisa que a gente traz de memória. Quem nasce em Bagdá é o quê, pessoal? Bagdá. Iraque é barbado, iraquiano, né? E Bagdá é Bagdali, pessoal.
É que, não, Bagdali. Eu fui pesquisar, eu não sabia, porque todo mundo falava iraquiano e quando era Bagdá ninguém falava o que era. Eu falei, mas deve ser estranho. E é, né? É Bagdali, pessoal. Aí tem alguns só pesquisando, não tem como. Tem de tudo. Tem capixaba. Capixaba é quem nasce quem? Espírito Santo. Claro que às vezes tem essas particularidades aí que a gente tem que dominar a região para saber, né, pessoal? Carioca e Fluminense, lá quem é de lá, barbada, né? Exatamente, daí já reforça, né, que é da cidade ali. Porque assim, ó, lá tem uma cultura que é mais ou menos, o pessoal diz que é carioca quem é do Rio, mas a cidade do Rio de Janeiro é carioca. E lá em São Paulo é diferente, né, a gente fala que é paulista. E aí paulista é o estado, paulistano é a cidade. Pessoal, muito bem, então tá aí, mas aí uma boa pesquisa, quem nasce em Pequim, pessoal, tá olhando esses dias, sabe que quem nasce em Pequim é o quê? Quem nasce na China é chinês, claro. Quem nasce em Pequim, pessoal, é pequinês, pessoal. Pequinês, exatamente. É outra particularidade, não que eu soubesse de cor, estava lá olhando, eu achei estranho, por isso que chamou a atenção. Pequim, pequinês, né? Daí, claro, como é adjetivo pátrio, é sempre com ES no final. Portugal, português. Holanda, holandês. Pequim, pequinês. Essa aí, estranhíssimo, né? Muito bem. Depois, pessoal, acompanha comigo a locução adjetiva. Ó, o que é uma locução adjetiva na língua portuguesa? Deixa eu colocar aqui, ó. Locução adjetiva. A locução adjetiva, pessoal, é o seguinte: é uma expressão que equivale a um substantivo. É uma expressão que equivale a um substantivo. Só uma coisa do português. O que é expressão em português? Expressão é quando vocês têm mais de uma palavra. Tá? Quando eu falo que isso é uma expressão, mais de uma palavra. Tá? Isso é, então, assim, ó, quando a gente disser é uma expressão, estou falando que é mais de uma palavra. Como assim, senhor? É uma expressão que equivale a um substantivo. Desculpa, errei aqui, pessoal. Que equivale a um adjetivo, não substantivo. Arruma ali. Que equivale a um adjetivo. Como assim, professor? Vamos colocar alguns exemplos. Homem de coragem. Depois, jogador de talento. Casa sem telhas. Homem de coragem, jogador de talento, casa sem telhas. Pessoal, como é que funciona isso? Toda a expressão vai equivaler, pessoal, a apenas um adjetivo. Apenas um adjetivo. Por exemplo, homem de coragem, pessoal, de coragem. Troca tudo isso aqui com uma expressão por um adjetivo só. Como é que fica? Homem o quê? Corajoso. Nada mais do que isso. Então aqui, ó, ficaria homem corajoso. Concordamos? Então, uma expressão de coragem que equivale a um adjetivo, corajoso. É isso aí. Jogador de talento. Como é que é, pessoal? Jogador? Talentoso. Jogador
talentoso. Isso aqui cai direto em provas, pessoal. A pergunta da prova, claro, eles só dizem para nós onde há uma locução adjetiva. Fica todo mundo viajando. Quem é a locução adjetiva? Palavras que equivalem a um adjetivo. Acabou, só isso. Vem comigo. Uma casa sem telhas, pessoal, é uma casa, o quê? Destelhada, exatamente. Destelhada. Entenderam o que é, pessoal? Sei lá, se eu dissesse assim, ó, guarda da noite é o guarda o quê? Noturno, exatamente, pessoal. Acessos sem limite, é acessos o quê? Ilimitados. Entenderam, pessoal? Tá? Então é importante o conceito, porque foi o que eu disse para vocês, pessoal, é incrível, às vezes vem na prova que é uma locução adjetiva, a gente não sei o que é isso. Quando mais de uma palavra, geralmente duas, tá vendo ali, ó, equivalem a um adjetivo. Somente isso, pessoal, nada mais do que isso. Não, a locução é só decoragem. Daí o corajoso é o adjetivo. É o adjetivo, tá? Que equivale à locução. Só que a locução adjetiva, ela não é formada com adjetivos. Porque o de coragem, o que é o de coragem? É uma preposição mais um substantivo. Entendeu? Então, a locução adjetiva, ela não é formada com adjetivos. Por isso que dá um nó às vezes na cabeça. Equivale a um adjetivo, mas não é adjetivo na formação, né? Muito bem, pessoal. E agora, nós vamos utilizar muita coisa no quadro. Eu nem sei se há um espaço agora que vocês anotem, pessoal, porque assim, ó, os adjetivos homem, de atitude, não, daí assim, ó, tem duas maneiras para eu representar um adjetivo na língua portuguesa, tá? A gente está vendo aqui a simples ainda. A mais complexa é por meio de uma oração. Na língua portuguesa nós temos as orações adjetivas. As orações adjetivas, o que nós temos no português? Orações substantivas, adverbiais e adjetivas. As orações adjetivas equivalem a um adjetivo. Por exemplo, homem de coragem, homem corajoso, homem que tem coragem. Esse que tem coragem. Aí seria homem que tem atitude, entendeu? A gente não consegue, em certos momentos a gente não consegue transformar. Alguns eu consigo transformar, outros eu só consigo deixar em forma de locução adjetiva. Tá? Quando eu não consigo um adjetivo equivalente, eu só deixo em forma de locução adjetiva. Mas ele não seria então uma locução adjetiva? É uma locução adjetiva igual. Por quê? Qual é a frase? A frase é homem de atitude. De atitude é uma característica do homem. Por isso que a gente diz, isso aqui tudo, ó, embora não seja adjetivo, nem o de, nem coragem, o de coragem está expressando uma característica do homem. Por isso o nome, locução. Locução significa no português duas ou mais palavras. O que é uma locução verbal? Quando eu tenho dois verbos, eu vou cantar, é uma locução verbal. Então, a locução equivale a um adjetivo. Mas às vezes eu não consigo fazer a troca, tá? Eu não consigo. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Por exemplo, eu consigo falar filme comovente, filme que comovia ou filme de comoção. Consigo as três, mas às vezes eu não consigo fazer as três. Pessoal, o próximo tópico vai ser muito importante para vocabulário de vocês. Eu vejo que muitas vezes, vocês sabem que um dos pontos mais difíceis de prova de concurso é vocabulário, né? Vocabulário é um dos pontos mais difíceis, pessoal. Então, os adjetivos eruditos, vocês vão ter de anotar em algum lugar, pessoal. A gente vai colocar muitos agora. Deixa eu ver se tem algum espaço aqui. Não tem nenhum espaço. Eu acho que até pode utilizar a 12 ali, porque tem aquele espaço ali, pessoal, que dá para utilizar, que a gente só sublinhou. Ou melhor ainda, a 4, utilizaram já? Página 4, não?
Não? Então pode utilizar a página 4 lá, pessoal, para os adjetivos eruditos. Já vou contar por que isso aí, qual é a história da língua portuguesa em relação a isso. Deixa eu apagar aqui que nós vamos escrever bastante, tá? Pessoal, é que assim, ó, vocês lembram, pessoal, que na história mesmo, história. Como é que é a história, pessoal? História é assim, ó. Houve a Idade Média. Lembra da Idade Média? A Idade Média também foi conhecida como a Idade das Trevas, onde a humanidade ficou praticamente 1000 anos sem se desenvolver. Né? E aí, pessoal, vocês lembram que houve o Renascimento? Sim. Quando houve ali, pessoal, o Renascimento, eles vieram com uma nova ideia. Qual foi a ideia, pessoal? De retomar. Nota que a gente estuda muito assim, ó, pessoal, a história da Grécia e a influência grega sobre nós. Até hoje a gente vai citar, pessoal, Sócrates, Platão, a gente fica citando. É ou não é? Na Idade Média você não cita ninguém. Não ouvi ninguém ali, 1000 anos sem nada. Aí, pessoal, o Renascimento tem uma função, retomar os ideais greco-latinos. Quando eles retomam os ideais greco-latinos, pessoal, eles retomam as palavras em grego e em latim. E aí, pessoal, as línguas de origem latina começam a ter 2 radicais simultâneos. E é por isso, então, que nós temos muitas palavras com 2 radicais, pessoal. Um radical que se diz moderno, que é aquele que evoluiu durante os 1000 anos, 1500 anos, e o outro radical lá do Renascimento, que eles voltaram lá para as palavras como eram escritas lá, pessoal, no ano 0 ou 5, século 5 a.C. E aí ficamos com 2 radicais, e aí criam-se os adjetivos eruditos, pessoal, que são aqueles que retomam o radical grego, o radical latino, tá? E às vezes são bem diferentes. Então, por isso que hoje a gente olha assim, uma palavra não tem nada a ver com a outra, tem na origem só. Vamos colocar ali, ó, adjetivos, pessoal, eruditos. Adjetivos eruditos. Então, são esses adjetivos retomados lá da Grécia, pessoal, e de Roma, tá? Os mais antigos. Primeiro eu coloco aqui, ó, significam, relativo a, próprio de. Relativo a, próprio de. Eu vou colocar primeiro a lista, depois eu vou fazer com vocês. Eu coloquei aqui uma lista, pessoal, para eu debater com vocês. Ó, o adjetivo que é relativo à água, depois a gente vê. Água é um substantivo, né? Depois, pessoal, aluno. Depois, pessoal, professor. Tudo que eu estou colocando no quadro agora são, pessoal, substantivos. Todos comigo? Depois o que nós faremos? Nós vamos colocar os adjetivos destes substantivos. Depois de professor, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, campo. Depois de campo, pessoal, boca. Depois de boca, pessoal, chuva. Depois, coração. Depois de coração, pessoal, dedo. Criança. Depois de criança, estômago. Depois de estômago, pessoal, gato. Depois de gato, gelo. Depois, pessoal, guerra. Guerra. Depois de guerra, pessoal,
homem, vou colocar aqui, depois, pessoal, de homem, memória, depois de memória, pessoal, manhã, depois, pessoal, ferro, depois de ferro, pessoal, nádegas, depois, pessoal, pescoço, depois de pescoço, pessoal, paixão, depois de paixão, pessoal, rio, depois de rim, pessoal, depois de rio, pessoal, rim, depois terremoto, tórax, depois de tórax, veia, velho, vento, tarde, já estamos terminando aqui, pessoal. Acho que ainda dá espaço. Tecido, nariz, irmão, lua e sol. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer juntos aqui. Ó, relembrando, isso é importante para o teu vocabulário, pessoal. Isso aí vai influenciar depois na tua interpretação de textos, vai ajudar bastante, ajuda muito no vocabulário da língua portuguesa. Porque, como eu disse antes, imagina bem, a língua evolui, pessoal, 1.500 anos, daí chega lá, eles retomam o que já era 1.500 anos atrás, fica muito diferente. Fica muito diferente. Às vezes é completamente diferente aqui o adjetivo. Ó, relativo à água, pessoal, o adjetivo é hídrico. Lembra disso, pessoal? Hídrico. Nota, por quê? Porque retomou o hidro lá do grego, pessoal. Lá do grego, por isso que relativo à água é hídrico, pessoal. Relativo ao aluno, pessoal, aluno é discente. O adjetivo de aluno é discente. Lembra, pessoal? O de aluno é discente e de professor é o quê? Docente. Daí agora vocês têm a explicação por que é completamente diferente. A gente olha, meu Deus, mas professor, é professoral, será eu? Não, é docente, porque retomou lá o radical greco-latino. Notaram? Por isso que às vezes a gente tem dificuldade, pessoal, na interpretação de textos. No campo semântico, tudo isso. Campo, pessoal, campo é o quê? Rural ou até mesmo campestre, pessoal. Todo mundo ali? Boca é higiene bocal? Higiene bucal. Chuva é o quê? Nível de chuva, como é que eles chamam, pessoal? Pluvial. Isso.
Agora anota, né? Agora a gente está entendendo o que é essa loucura. Pô, nível de chuva vira pluvial. Sim, lá do grego, lá do latim. Tá? Coração cardíaco. Aqui são os adjetivos, tá, pessoal? Hídrico, discente, docente, rural, campestre, bucal, pluvial, cardíaco. Todo mundo? São os adjetivos relativos aos substantivos. Dedo de digital, pessoal. Digital. Dedo, o adjetivo de dedo é digital. Criança. Isso. Pueril ou infantil, pessoal. Tá? Agora a gente entende. Infanto-juvenil é criança e jovens. Estômago, problema de estômago, gás? Isso, gástrico. Gato, felino. A era do gelo não era a era gelal, era o quê? Glacial. Relativo à guerra é bélico. O homem é o quê? Viril, pessoal. Viril. Relativo ao homem. Viril. Relativo ao homem, de fato, né? Depois, memória. Não? Memória? Não? É horrível mesmo, pessoal. Mnemônico, né? Método mnemônico. Isso, mnemônico. Relativo à memória, pessoal, mnemônico. Depois, pessoal, manhã. Pode ser. Matutino, ou como vocês disseram, matinal. Perfeito. Férreo, não é uma via ferra? Isso, férreo. Nádegas. Isso, glúteo. Vocês viram aquele negócio lá no supermercado, sem glúteo? Confundiram as coisas, né? Pescoço. Lembra? Tô com uma dor na Isso, cervical. Paixão já é parecido, passional, né? Passional. Rio, transporte rodoviário, transporte fluvial, isso. Hídrico é água. Hídrico é água mesmo, tá? Hídrico é água. E aí o rio é fluvial. Rim, pessoal, cálculo renal. Pessoal, terremoto, abalo sísmico. Agora, por isso que a gente escuta tudo aí, abalo sísmico é terremoto, né? Por isso, pessoal, são os eruditos. Tórax é horrível. O pessoal fala torácico, não, é torácico. Torácico, tá? Não tem, é com C, torácico. Não é com X, isso. Veia, venoso. Velho, senil.
Vento. A energia do vento não é energia ventosa, é eólica. Tarde, vespertino. Lembra disso? Tecido. Pessoal, a indústria de tecido é a indústria têxtil. Relativa ao nariz é nasal. Um amor de irmão, não é um amor irmonal. Como é que é? Fraternal. Lua, lunar, calendário lunar. Lembra, pessoal? Sul, qual era aquele banco que fechou? Isso, meridional. Meridional é sul. Tá bom, pessoal? Entenderam essa maluquice? Por isso que o português convive com dois radicais. Eu tenho o substantivo, só que o adjetivo dele, pessoal, retoma a origem greco-latina. Por isso tão diferente. Água, hídrico, né? É pueril, pessoal, ou infantil, que é a criança, tudo isso. Passamos o nosso intervalo, pessoal, depois continuaremos. Entenderam, pessoal? Sim? Ó, se eu pegasse o adjetivo russo, eu diria o quê? Guerras russas. Todo mundo?